Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém deseja, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Viver a palavra é a nossa alegria. Vamos dizer? Viver a palavra. Irmãos e irmãs, nós estamos no último domingo de setembro, mês da Bíblia, convidados a ouvir a palavra, a meditar a palavra, refleti-la. Sobretudo, a gente é convidado, então, a colocar essa palavra como centro do nosso dia a dia, das nossas vidas. Porque essa palavra não é uma palavra qualquer, é a palavra de Deus, do nosso Criador. São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do grego para o latim, ele colocou uma frase muito bonita, quando ele fala: ignorar a Bíblia é ignorar Jesus Cristo, é ignorar a palavra de Deus. Então nós não podemos deixar essa palavra desvalorizada, esquecida, porque essa é a palavra da salvação. Essa é a palavra que orienta, que ilumina o nosso dia a dia, a nossa existência. Ela tem que fazer parte do nosso cotidiano, do nosso respirar, do nosso alimentar, das nossas atitudes. E ao final, então, do mês de setembro, a palavra, continuando aquela da semana passada, nos ajuda a pensar a nossa relação com o irmão, a nossa relação com as coisas, como nós estamos administrando os bens
que Deus nos deu, para não ficarmos apegados, aprisionados, escravos das coisas. O ser humano não pode ser dominado pelo seu instinto, pelo seu desejo. O ser humano tem que ser sujeito da sua história, tem que ser construtor da sua vida. Porque do contrário, ele vai se tornar um objeto, vai ficar dominado pelas coisas humanas, o que é ruim, que pode ser pernicioso para a sua salvação. Tanto é que os santos dizem que a raiz de todos os males está justamente nesse apego ao dinheiro, às coisas terrenas, às riquezas do mundo, porque elas são passageiras. E aí então nós temos a palavra de hoje, primeiro do profeta Amós, lá do século VIII antes de Cristo, dando também reflexão ao domingo passado. O profeta Amós questiona aquela sociedade da elite do tempo, que vivia com marfins, com ouro, com prata, mas vivia de uma maneira despreocupada. Eles não tinham muita sensibilidade, solidariedade com os mais pobres. Eles deixavam os pobres desvalorizados. É como aquela pessoa que acha que pobre tem que morrer, que pobre não tem que ter direito de nada, que somente os mais ricos é que podem obter as coisas. Então havia essa mentalidade na época, de que a riqueza era a bênção de Deus e a pobreza era a maldição de Deus. E muitas vezes a riqueza é objeto de exploração, de maldade, de desonestidade, porque não é a bênção de Deus coisa nenhuma, né? Então aí o profeta Amós chama a atenção daquele tempo. E é uma advertência para todos nós no mundo de hoje também, para a gente saber equilibrar nossas vidas, saber que todos nós somos chamados a trabalhar com amor, com destemor, com alegria, com responsabilidade. No Evangelho, Jesus conta essa parábola de um rico e de um pobre. O rico não se dá nome a ele, é o ser humano, somos todos nós. Cada pessoa é chamada a pensar sobre a sua responsabilidade, diante das coisas do mundo. Só que aquele rico do Evangelho só pensava nele mesmo, nos seus banquetes, nas suas roupas, nas suas coisas, nos seus privilégios. Ele causou um abismo aqui no mundo entre ele e o pobre. Esse abismo continuou depois da terra. Então o abismo não foi cavado depois da morte, foi cavado antes da morte. Tanto é que durante a vida ele não percebe o pobre. O pobre está lá tentando comer a comida que cai da mesa e os cachorros é que vêm lamber as feridas. O problema não está na riqueza, não está no dinheiro. Deus não condena o dinheiro ou a riqueza. A Bíblia não é contra a pessoa ter dinheiro ou ter riqueza. Este não é o problema. O problema é quando a riqueza e o dinheiro são objeto de maldade, de egoísmo, separação e de abismo entre as pessoas. Em vez de causar uma ponte de relação, causa um abismo que separa o ser humano. E aí vem as injustiças, a desigualdade, todo o sofrimento que levam também à violência e a tantas outras atrocidades que a gente conhece. E o pobre é o Lázaro. A palavra Lázaro significa Deus ajuda. Talvez seja por isso que os pobres sempre falam Deus ajuda, né? E todos nós também, quando alguém nos ajuda, a gente fala Deus ajuda. Outros já colocam a culpa em Deus, ou a conta para Deus. Deus pague, né? Então Deus é que vai pagar. O certo é que os pobres confiam em Deus e sabem que não podem pagar, e Deus é quem vai pagar, Deus quem vai ajudar. E é uma palavra bonita quando a gente agradece os outros. Deus te ajude. É uma forma, vamos dizer, generosa, sensível, agradável e realmente assim, reconhecedora do bem que a gente recebeu. Deus te pague, Deus te ajude. É como se a gente dissesse que só Deus pode pagar aquele benefício, aquela coisa boa que a gente recebeu. Então o pobre confia em Deus e sabe que Deus não vai desamparar. Deus não decepciona ninguém. E você trabalha, você obtém fruto do seu trabalho. Então o ser pobre não é viver na mendicância também, na miséria. Ninguém foi criado para viver assim. O ser pobre é viver a dignidade. Todos somos chamados a viver a dignidade. Romper com a miséria, com a exploração, com a exclusão, é um dever de todos nós. Então, ser pobre num sentido maior, ser pobre em espírito, ser pobre vivendo a caridade, vivendo o amor, a solidariedade e a partilha.
E aí então lá no final, a gente vê o final dos dois. Um que não quis amar, que não quis partilhar, que não quis perdoar, acabou caindo naquele sofrimento. O outro acaba caindo junto de Abraão. Mas é um questionamento. A palavra de Deus pede para a gente pensar no mundo de hoje. Como que nós estamos construindo a nossa salvação? Nós estamos construindo-a na base do egoísmo, da maldade, do apego, da injustiça, da podridão, da corrupção? Ou nós estamos construindo-a na base do amor, da fraternidade, da alegria, da convivência, fazendo sempre o bem? Porque nós estamos apenas de passagem por esta terra. E é por isso que São Paulo, na leitura, Timóteo, ele fala para a gente viver vários valores bonitos. Viver a fé na relação com Deus, viver também a justiça na relação com os outros, viver também a caridade, a paciência, viver a mansidão, a retidão, o equilíbrio. Isto é, cada um de nós é chamado a viver no amor de Deus, porque Deus tem a sua palavra para toda a humanidade no mundo de hoje. A palavra de Deus continua sendo viva, sendo eficaz, como fala São Paulo. Dom Luciano tinha uma frase muito bonita, quando ele falava assim: é preciso que a gente saiba viver simplesmente para que os outros simplesmente possam viver. Então, se a gente sabe viver com simplicidade, a gente vai ajudar os outros também a simplesmente viver a alegria da vida. Aquela outra frase dele, né? O céu é ver as pessoas felizes. O inferno é o contrário, né? O inferno é ver os outros tristes, é contribuir com a maldade do mundo, é não ajudar o mundo a ser bom. Nós estamos aí diante das eleições, do próximo domingo, um dia importante para mais de 5.500 municípios. E a gente é convidado, então, a rezar para que todas as pessoas, os candidatos ao Executivo, Legislativo brasileiros, sejam honestos, éticos, transparentes, possam trabalhar políticas públicas sempre voltadas para o bem, para a saúde, para o trabalho, para a educação, para aquilo que é dignidade humana. Porque, do contrário, a política vai ser com P minúsculo, né? Vai se tornar corrupção, maldade, jogo de interesse, de intriga, de rixas, e aí não vai fazer bem a ninguém. E do ponto de vista bíblico, a política, e teologicamente falando, ela é uma forma de fazer o bem, de ajudar os outros, de construir relações melhores para o mundo. E daí então vem tanto a responsabilidade de quem é candidato, e sobretudo é eleito, mas também a responsabilidade nossa, de eleitores, de cidadãos, porque não basta só colocar uma pessoa lá na responsabilidade eleitoral. É preciso que nós também acompanhemos o trabalho das câmaras, das prefeituras, para que trabalhem em função do bem comum, em função do povo. Porque o povo é o principal sujeito e protagonista da política e do bem comum. Daí então, irmãos, que a palavra de Deus oriente toda a nossa vida, a nossa corresponsabilidade social para viver o bem, para viver o amor e saber que Deus está sempre nos olhando, Deus está sempre nos amparando e com Ele a gente tem sempre a garantia maior. Ele é a nossa segurança. Pensemos um pouco.